Olá, tudo bem? Caros alunos da disciplina Economia e Sociedade, sejam bem-vindos a uma aula explicativa a respeito da atividade MAPA. Sou o professor Sidney Silvério e nessa manhã fria aqui na cidade de Maringá, nós estaremos respondendo alguns questionamentos em relação à execução da atividade proposta. Como a imagem posta sugere, a ideia da atividade MAPA, o objetivo principal dela, é que vocês possam entender o impacto da taxa de inflação acerca do comércio internacional, importação, exportação, o impacto sobre o fluxo de turistas, brasileiros indo ao estrangeiro, estrangeiro vindo ao Brasil, o impacto em relação aos investidores de mercado de capitais, bolsa de valores no mercado à vista, no mercado futuro ou até mesmo na renda fixa, o impacto até mesmo nas transações governamentais que a inflação pode e de fato no mundo real ela impacta, seja no sentido de melhorar o poder aquisitivo, seja no sentido de deteriorar este poder aquisitivo. A inflação, ela é simbolizada pelo dragão. Ela é uma patologia econômica, portanto, a pior patologia que qualquer economia pode passar. Ao longo da história, nós tivemos momentos de hiperinflação na Alemanha, hiperinflação no Brasil, Argentina, vários países da América Latina, África. E nós, com o Plano Real, estabilizamos o nosso nível geral de preços. O símbolo da inflação por um dragão é para indicar quão nociva ela é para o consumidor, para o empreendedor, para o rentista, para o especulador, para o setor externo e também para o governo. Então, para você entender como que funciona o índice de inflação, existem vários. No Brasil você tem IPC da FIPE, IPC da Fundação Getúlio Vargas, INPC e IBGE, IPCA e IBGE, que são índices de preço ao consumidor. Você tem índice de preço ao atacado, você tem índice nacional do custo da construção civil e índices geral, como é o caso do IGPDI e o IGPM, calculado pela Fundação Getúlio Vargas. Mas independente da metodologia, a ideia da inflação é demonstrar ao longo do tempo como que trabalhadores assalariados, empresários, rentistas, investidores, setor externo e governo são impactados negativamente pela perda de poder aquisitivo. Então, se você olhar na coluna B, eu coloquei um exemplo do que seria uma taxa de inflação. Então, no primeiro mês de janeiro, a inflação foi 2%, fevereiro 3%, março 4% e abril 4,5%. Perceba que foi ao longo do tempo aumentando, a inflação está acelerando. Se você tem uma situação em que de janeiro a abril a inflação ela foi diminuindo, 3 para 2, para 1 e para 0, isso chama-se desinflação, até chegar ao nível de 0%. E nós temos também um outro conceito que é a deflação. É quando nós temos uma inflação negativa. Então, de janeiro a abril, percebam que a gente sai do zero e caminhamos na direção de menos 3 pontos percentuais. Então, as taxas de inflação, elas acompanham a evolução do custo de algumas cestas de produtos e serviços. Aí você tem os índices de preço ao consumidor, no atacado, que mensura custo da construção civil, e a ponderação dos três, que são índices gerais de preço. Inflação no Brasil, o oficial, é o IPCA, que é usado inclusive em metas inflacionárias. O IGP, que é o índice geral de preços, ele é considerado um índice de reajuste de aluguéis, contratos de reajuste. Comprei um terreno, parcelei em 10 anos. Então, o reajuste, as construtoras, as loteadoras, geralmente utilizam o índice geral de preços, que ao longo do tempo, na média histórica, ele acaba configurando um valor maior. Então, eu quero fazer essa contextualização inicial
para que fique muito claro o objetivo da atividade mapa. É nós verificarmos o impacto para quem está importando e exportando da inflação sobre a taxa de câmbio. Nas economias, sejam elas economias de mercado, economias planificadas, que nós chamamos de socialismo, existem na macroeconomia variáveis reais e variáveis nominais. Então nós temos a taxa de juros nominal. Se nós tirarmos o efeito da inflação, eu tenho uma taxa de juro real. Em relação ao câmbio, nós temos uma taxa de câmbio nominal, que é a moeda local dividida pela moeda do estrangeiro, no caso o dólar, que é a moeda das transações internacionais, é a moeda de reserva internacional. Dividindo reais por dólares, nós temos a taxa de câmbio nominal. Bom, e se eu preciso calcular uma taxa de câmbio real? Aí nós precisamos tirar o efeito da inflação. Há, em economia internacional e macroeconomia, um modelo chamado curva J, que está embasado na condição Marshall-Lerner. O que a condição Marshall-Lerner diz? Se houver uma depreciação cambial real, ou seja, eliminando o efeito inflacionário, ao longo do tempo, a balança comercial ela melhora o seu resultado. As exportações elas vão aumentar, as importações diminuir e o resultado líquido ele será positivo. Então, baseado na condição Marshall-Lerner e no efeito curva J, a atividade mapa ela tem o objetivo principal, ao calcular a taxa de câmbio real da forma que nós fizemos a proposta, é só verificar se ao longo do tempo a taxa de câmbio real, ela apreciou, ou seja, se os valores forem diminuindo, está apreciando, ou se os valores forem aumentando, ela está depreciando. Então aqui foi o questionamento e eu estou, portanto, fazendo essas considerações para dizer que, primeiro, o objetivo da atividade, portanto, é demonstrar o efeito da inflação sobre a economia internacional e todos os agentes envolvidos. Segundo, a fórmula que nós apresentamos para vocês é uma fórmula que está de acordo com os manuais de economia internacional e introdução à economia e cumpre o objetivo proposto. Terceiro ponto, e aqui eu vou direto ao questionamento que alguém entende que o correto era não usar o índice de inflação ao consumidor do Brasil e dos Estados Unidos. E aí eu já respondo logo de plano que nós podemos sim. Didaticamente, de forma prática, nós podemos fazer o cálculo da taxa real de câmbio de 3 metodologias diferentes. A primeira delas é você usando um índice de preço ao consumidor dos dois países que você está analisando. No caso, se eu sou brasileiro, a economia doméstica, eu peguei o IPCA. Como eu poderia ter pego o IPC, como eu poderia ter pego o Índice Nacional de Preços ao Consumidor, o INPC. Assim como em decisões judiciais, a atualização monetária, o juiz determina se o perito ele vai usar o INPC, o IPCA, se ele vai usar o IPC ou até mesmo a variação da poupança. Então ali já está sumariamente na sentença determinado o indicador que vai tirar o efeito da inflação, que nós chamamos fator de capitalização, ou o fator em que nós vamos pegar um valor nominal de 5 anos atrás e atualizar com esse índice de inflação e chegar a um valor real a preços de hoje. Quando a gente vai para o campo da taxa de câmbio, a ideia por trás tem, portanto, essas 3 possibilidades. Ou eu considero o P da fórmula, o P estrela, o P asterisco, o IPC dos Estados Unidos, como o próprio Instituto de Pesquisa Econômica Aplicada no Brasil, IPEA-DATA, utiliza, num dos cálculos que ele faz para uma taxa de câmbio real efetiva, considerando o Brasil e 23 parceiros comerciais, fazendo uma ponderação,
Ele usa o INPC brasileiro e usa o IPC americano. Na atividade nossa didática de mapa, nós estamos usando o IPC americano e o IPCA brasileiro para demonstrar a evolução do nível geral de preços, tanto do Brasil como dos Estados Unidos, e dada a taxa de câmbio nominal. Nós poderíamos ainda usar números índices. Lembrando que os números índices é a partir deles que as taxas de inflação são calculadas. Mas número índice, se você acessar ipeadata.gov.br e digitar taxa de câmbio real baseada em índice, eles já fazem o cálculo, considerando o Brasil e os 23 maiores parceiros comerciais. Mas poderíamos também fazer o nosso cálculo. E a terceira metodologia, eu posso isoladamente analisar produtos, como é o exemplo que os autores Viceconte e Neves, no seu manual de 2013, utiliza para fins didáticos e de exemplificação prática. Eles vão considerar o P estrela, o P asterisco, o preço do veículo nos Estados Unidos, o P, o preço do veículo no Brasil, e dada, portanto, essas duas informações, a gente acha a taxa nominal. E a partir da taxa nominal, nós vamos ao longo do tempo considerando o preço do veículo nos Estados Unidos e no Brasil e calculamos a taxa de câmbio real. Então percebam, pessoal, que o que nós fizemos de proposta, ele está totalmente coerente com a teoria macroeconômica, com a teoria do comércio internacional. Até porque o objetivo é tão somente verificar se está acontecendo uma apreciação cambial real ou se está acontecendo uma depreciação cambial real. É só isso. E para isso, independente dos três métodos de cálculo, você vai conseguir identificar. O uso de números índices, ele acaba, em certo sentido, confundindo as coisas, porque a taxa de câmbio nós estamos acostumados. O Jornal Nacional, o Jornal da Record, os sites econômicos, diariamente eles estão divulgando, olha, a taxa de câmbio, ela subiu, ela diminuiu, está em torno de R$ 3,80, R$ 3,90, R$ 4,00, R$ 4,10. Quando eu coloco o preço da economia doméstica sendo o IPCA e da economia estrangeira sendo o IPC americano, a gente consegue visualizar o resultado final próximo daquilo que a gente escuta no noticiário. Mas deu um valor zero, deu um valor negativo. Bom, não tem problema algum. Porque se você sai de R$ 3,00 para zero, apreciou ou depreciou? Apreciou. Se você sai de zero para -2 alguma coisa, apreciou ou depreciou? Apreciou. Significa que você está precisando de menos reais para importar o produto do seu interesse. Bom, dito isso, eu quero fazer adicionalmente algumas considerações. Primeiro, sobre a metodologia dos índices de preços, que é a inflação. IPCA, IBGE, INPC, IBGE, IPC-FIP, IPC Fundação Getúlio Vargas, índice de custo de vida, DIESE. Então, existem vários índices, mas eles são calculados a partir da metodologia de Laspé ou de Pache. Então, aqui tem um link para aqueles que tiverem interesse depois, você pode estudar a metodologia que o IBGE utiliza para o cálculo, por exemplo, do índice de preço ao consumidor ampliado. Bom, usar um índice de Laspé ou de Pache significa você considerar essa fórmula. No numerador você tem o somatório do preço do bem no período T, vezes a quantidade do período base, dividido pelo somatório do preço no período base, vezes a quantidade no período base. O outro índice que você pode utilizar na construção
de um índice de inflação, ou índice geral de preços, seja ao consumidor, no atacado ou geral, é o índice de Pache. Perceba que ele é parecido com o anterior, mas não é igual. Então, o índice de Pache, nós somamos o preço do bem no período T vezes a quantidade do período T, dividido pelo somatório do preço no período base vezes a quantidade no período T. E aqui, um relatório que eu fiz o download a partir do site do Banco Central para a série histórica do IPCA, que é o P da fórmula que nós estamos utilizando na atividade mapa. Então, a partir daquelas metodologias que eu acabei de mencionar, que são usadas, você parte de um ano base e vai verificando a evolução dos preços. Então, por exemplo, em dezembro de 2016, o IPCA em pontos, ele estava valendo 4.775,7 pontos. Agora, em abril de 2018, ele evoluiu para 4.961,84 pontos. Bom, se você pegar a pontuação de abril e dividir pela pontuação de março, você tem exatamente a inflação do mês de abril, que é 0,22, que é o que eu demonstro aqui matematicamente. Então, o valor atual dividido pelo valor anterior menos 1 multiplicado por 100 te dá o índice de inflação. Isso é para o Brasil e eu coloco o índice de preço ao consumidor dos Estados Unidos também. Então aqui você tem o índice em pontos e na outra coluna direita o valor do IPC dos Estados Unidos que nós estamos utilizando. Mas seria dividir, por exemplo, dezembro por novembro e você tem 0,2, que é o valor do IPC americano para dezembro de 2017. Então, matematicamente, também está colocado aqui para vocês. Então, o valor atual dividido pelo valor anterior menos 1 multiplicado por 100. Lá no início, eu mencionei, olha, se eu quero utilizar uma taxa de câmbio real baseada num número índice, acesse o IPEA Data e você já tem a série calculada, certo? Só que aqui não é apenas o Brasil em relação aos Estados Unidos. É o Brasil em relação a 23 parceiros comerciais. E aqui usa-se uma média aritmética ponderada dessas taxas de câmbio bilaterais. Então, se você pegar o Brasil e os Estados Unidos, utilizar a metodologia que eles estão descrevendo aqui, ó, então o próprio IPEA Data, ele está considerando o INPC do Brasil e a gente o IPCA. E o IPEA Data está considerando o IPC americano, assim como nós também estamos considerando o IPC americano. No nosso método, para mensurar a apreciação e depreciação, eu estou pegando a taxa de inflação e usando aquela fórmula padrão dos manuais de introdução à economia e de economia internacional. Poderíamos usar essa metodologia do IPEA Data, mas se você olha para esses números índices, a taxa real de câmbio foi, em março de 2018, 131,85. Aí, de repente, o aluno poderia ficar com dúvida, isso é o quê? Isso é reais? Isso é dólar? Isso é pontos? Ok? Então, quando nós arbitramos que o P asterisco seria o IPC americano, a taxa de inflação americana, e o P seria o IPCA, a taxa oficial de inflação no Brasil, foi para chegar em valores que seria fácil identificar, visualizar, materializar, ok? Aí eu coloco adicionalmente o Índice de Confiança do Consumidor de Maringá, que é um projeto de pesquisa que eu tenho em outra instituição, junto com a Associação Comercial e Empresarial de Maringá, a ASSIM, e o Conselho de Desenvolvimento Econômico de Maringá, o CODEM. Então eu sou responsável pelo cálculo desse Índice de Confiança do Consumidor. Então ele é uma sondagem do consumidor em relação a vários indicadores da economia, tanto indicadores do momento atual como indicadores de expectativa.
E aqui sim, para este propósito, como a gente divulga pontos e evitando números negativos, porque aqui fica complicado você explicar para a população um valor negativo em pontos, o que isso ia significar, nós fazemos, né, o cálculo do indicador somando 100 ao resultado em que a gente faz a frequência relativa. Então aqui, ó, o número de informantes que optaram por uma resposta favorável. Então é a resposta favorável menos a resposta desfavorável. Então eu pergunto para o morador da cidade de Maringá: bom, como você avalia a situação financeira atual sua? Aí a pessoa coloca lá, excelente. O outro vai falar, péssima. Então o excelente menos o péssimo, ele pode ter um valor negativo. E dessa forma a gente acaba somando a 100. Então se eu falei que o excelente é 5 e o péssimo é 10, ficaria menos 5. Menos 5 com 100 daria 95. Quando eu uso essa metodologia para o índice de confiança do consumidor de Maringá, a Fundação Getúlio Vargas também usa para o indicador que ela calcula em São Paulo, nós analisamos o seguinte: se o valor é 100, significa que o excelente e o péssimo está constante. Se o valor ele vai acima de 100, significa que a avaliação favorável está maior do que a desfavorável. E se o resultado é abaixo de 100, a avaliação negativa ela é maior do que a avaliação positiva. Perceba que é racional, ok? Mas para a taxa de câmbio, nós usamos para fins didático e prático o que foi arbitrado na nossa atividade. Até porque, convenhamos, alguém consegue uma casa de câmbio e que vai fazer a compra e venda da moeda estrangeira usando uma cotação cambial real? Não, não existe isso. Quando a gente calcula, teoricamente, uma taxa de câmbio real, a ideia é verificar a condição Marshall-Lerner. Se apreciou e melhorou o poder de compra para importar, ou se depreciou e favorece a exportação, porque o nosso produto acaba ficando mais barato para o estrangeiro. Ou os produtos do estrangeiro ficam baratos para nós, no caso da apreciação cambial real, ou os produtos nacionais ficam mais baratos para o estrangeiro. Então, pessoal, respondendo à pergunta, eu vou usar sim, porque eu arbitrei isso aqui para a nossa atividade. O preço interno é o IPCA e o preço da economia externa, que é o P asterisco, é o IPC americano. E dada a taxa de câmbio que nós estamos utilizando para o câmbio nominal, e aí você vai fazer os cálculos. Pode dar um valor zero? Pode. Pode dar um valor negativo? Pode. Porque se de zero você vai para menos 2,3, o câmbio apreciou. Se de menos 2,3 você vai para 4, o câmbio depreciou. Então, se vai diminuindo, aprecia. Se vai aumentando, deprecia. Essa é a ideia. Inclusive, o Viceconte Neves, olha que coisa interessante, o cálculo que ele utiliza para demonstrar o efeito da inflação sobre o comércio internacional. Ele pega esse exemplo aqui, ó. Um veículo é vendido nos Estados Unidos por 20 mil dólares. E no Brasil, o mesmo veículo é vendido por 30 mil dólares. Qual a taxa de câmbio nominal? Se a gente fosse calcular produto por produto. Então, eu desenvolvi essa calculadora. Aqui, ó, taxa de câmbio. Preço em reais, 30 mil reais. Preço em dólares, 20 mil dólares. Qual foi a taxa de câmbio? Nominal, 1,50. Bom, e a taxa de câmbio real? Se fosse para a gente calcular neste exemplo utilizado no livro do Viceconte Neves. Nós vamos pegar exatamente esses dados do veículo
o preço dele em dólares, o preço dele em reais e a taxa de câmbio nominal que nós acabamos de calcular. Câmbio nominal, R$ 1,50. Preço estrangeiro, 20 mil dólares. Preço nacional, 30 mil reais. Qual foi a taxa de câmbio real? Então, a taxa de câmbio real, neste exemplo, ela foi 1. Bom, aí o Viceconte Neves, ele diz, olha, num segundo momento, o veículo foi para 25 mil dólares nos Estados Unidos e 40 mil reais no Brasil. Considerando que o câmbio nominal, ele continua o mesmo, o que acontece com o câmbio real? Aí a gente vai jogar na fórmula aqui, ó. 25 mil dólares é o novo preço do veículo nos Estados Unidos. E 40 mil reais, é o preço desse mesmo veículo no Brasil. Qual foi a taxa de câmbio real? A taxa de câmbio real, no segundo momento, ela foi 94 centavos. O que aconteceu aqui? Aconteceu uma apreciação cambial. Em termos práticos, significa que comprar este veículo importando ficou 6% mais barato. Então está favorecendo o quê? Os importadores, está favorecendo o setor de importação. Então atenção, se você conhecer o preço do produto que você está analisando, a taxa de câmbio real, nos Estados Unidos e no Brasil, você pode usar o preço de lá em dólares e aqui em reais, dada a taxa de câmbio nominal, e você acha se a taxa de câmbio real está apreciando ou depreciando. Então, conclusão geral. A partir da fórmula da taxa de câmbio real, friso novamente, o objetivo é verificar se o câmbio real ele apreciou, favorecendo importar, ou depreciou, favorecendo exportar. Para isso, tanto faz usar o preço do produto, um número índice em pontos, ou um índice de preços, uma taxa de inflação. Ok, pessoal? Vou fazer aqui o lançamento na nossa calculadora da atividade proposta para vocês para o mês de janeiro. Então, taxa de câmbio real janeiro, taxa de câmbio real fevereiro e taxa de câmbio real março. Então, vamos lá. Em janeiro, a taxa nominal de câmbio, R$ 3,13. O preço estrangeiro, que aqui eu estou chamando de IPC americano, ele foi 0,5. E o IPCA, que é o preço nacional, foi 0,38. Então, a taxa de câmbio real, 4,12. Em fevereiro, a taxa de câmbio nominal, R$ 3,10. A inflação americana, que é o preço do estrangeiro, foi 0. E o preço nacional, medido pelo IPCA, foi 0,33. Então, nós chegamos que a taxa de câmbio real para fevereiro foi 0. Em março, a taxa de câmbio nominal foi R$ 3,17 e o preço estrangeiro, menos 0,2. E o preço nacional, 0,25. Então, deu um valor negativo, menos 2,54. Então, ó, de janeiro a março, qual a conclusão que nós tiramos? Que a taxa de câmbio, ela apreciou, quando eu comparo fevereiro com janeiro, ela apreciou quando eu comparo março com fevereiro. E dado uma apreciação cambial real, nós temos um favorecimento ao setor importador. Se fosse o contrário, estaria favorecendo o setor exportador. Apreciar. Os produtos do estrangeiro ficam mais baratos para nós, do país local, e se depreciou, os produtos nacionais ficam mais em conta para o estrangeiro. Então, galera, é isso. Os objetivos, considerações. Espero ter dirimido
a dúvida que chegou até a nossa pessoa em relação ao que eu uso para fazer o cálculo da taxa de câmbio real. E eu quero terminar com essa mensagem. Abandone a falsa certeza de que sabe o bastante sobre as coisas. O essencial se aprende por último. Economista Carlos Riusdorf. Galera, vida longa e próspera a todos nós. Fiquem com Deus e até a nossa próxima aula ao vivo. Até lá.